Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Estamos aqui novamente com o Alexandre Bandeira do Bandeira Books. Isso mesmo, ele está ganhando no ranking de presenças, né? É, Alex, se apresenta aí para a galera antes da gente falar do nosso tema de hoje. Fala aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre Bandeira, eu tenho um book Instagram aí nas redes aí, Bandeira Books, que fala sobre literatura fantástica, fantasia, ficção científica, quadrinhos e muito metal. Tamo aí. Muito bom. Então, gente, o Alex está aqui com a gente para a gente falar de um tema interessante na fantasia. Anões, isso mesmo, né? Baixos, barbudos, fortes, sempre com um machado na mão, é, desconfiados, mas quando tem a lealdade conquistada, lutam com você até o fim. Esse bate-papo surgiu porque eu e o Alex gostamos muito de anões, né? E a gente estava vendo uma coisa muito interessante que apesar de gostar muito de anões, temos diversos exemplos de anões em diversos romances, em diversos mundos. A gente não tem protagonismo muito dos anões, são muito raros, né? Então, eu Verdade, verdade. preparei uma listinha aqui com alguns exemplos e a gente vai falar mais no geral, certo? Antes da gente Bem, começar, e aí, Anel, Alex, o que você tem para falar dos baixinhos barbudos? um dos seres mais legais, né, assim, em termos de heróis assim que a gente possa ler, né, dentro da literatura fantástica, né? Hum, E inclusive o Tolkien falava muito disso, né, em relação que os anões são seres, como é que como é que poderia se dizer? São são seres leais, né, aos seus ideais, né? E nobres, né, na maneira de ser, na maneira de conviver, apesar de serem ranzinzas, serem desconfiados, mas desde a mitologia nórdica, né, até as literaturas fantásticas atuais, o anão tem a sua característica, né, bem impactante, bem definida, né, e dentro da literatura de fantasia, você tem vários arquétipos de anões, né? Você tem exato. desde dos desenhos animados, né, da Disney, meio que a Disney colocou o anão meio caricato demais, né? Um elfo, inclusive, é uma das críticas, né, do Tolkien em relação a isso, que a Disney deixou muito patético, caricato demais os anões, e temos hoje os principais anões, né, de casas nobres, de atos nobres e de lealdades, que torna interessante, né? Inclusive, dentro do RPG, né, que além de eu mestrar, eu gosto muito de jogar com anões. Eu Sempre quando eu também, vou cara. criar algum personagem, cara, o que me vem é anão. Eu já tentei outras coisas, mas não dá, cara. Vai ser sempre anão. Ou um anão mago, ou um anão guerreiro, ou um anão arqueiro, o que for. Sempre vai ser o anão. Então, é uma das criaturas bem interessantes e legais para se conhecer, para se ler, para se jogar. É muito bom. Muito bem. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai dar uma visão um pouquinho geral, né? Vamos entrar em alguns assuntos, em alguns personagens específicos. Primeiro, a gente tem que começar por onde? Pela mitologia nórdica, né? Que os anões eram seres que habitavam a terra, um tipo de fada, até algum tipo de elfo, né? Baixos, Sim. que eles dominavam os elementos e, segundo alguns textos de mitologia, o líder deles foi responsável por forjar grandes armas, como a lança de Odin e o martelo de Thor. Não é isso mesmo, Alex? Afirmativo. Talvez um dos aspectos mais marcantes, né, dentre os anões é justamente a perícia, né, do trabalho artesanal dentro do metal, né, o metal, o ferro, né, de você criar. E eles são grandes criadores de armas místicas,
míticas, né? Armas que destroem montanhas ou artefatos, né? Feitos de metais preciosos, com ouro, prata, bronze, ou de outros minerais. E os anões têm essa perícia, né? Dentro da mitologia nórdica você escuta muitas histórias desses anões que criaram ferramentas, armas e artefatos, né? Poxa, únicas e quase invencíveis dentro da mitologia nórdica, né? Para diversos deuses, todos os tipos de deuses. Então, os deuses, né, iam atrás desse serviço deles, né? E, obviamente, eles tinham aquela troca de interesse. Tem um preço. Isso. Daí que vem esse arquétipo que caminha dentro da literatura fantástica, né? Do tipo, eu vou te fazer uma arma assim, mas você vai ter que me dar alguma coisa em troca e tá tudo certo. Aí, às vezes, não tá certo, né? Então, dentro dessas lendas, né? Que é cercada dentro do trabalho manual, dentro com os ferros dos anões, né? As rochas que eles trabalham isso, se criaram, armas incríveis, né? E a mitologia nórdica é recheada disso. Exato, né? Eles são grandes artifícios. E é daí que o Tolkien tirou a inspiração deles, né? Principalmente. E foi aí que nós conhecemos os anões que são a base para os anões de fantasia, que foi no Hobbit, né? Eles são guerreiros corajosos, eles são artesãos muito habilidosos, né? Criam cidades subterrâneas, conhecem o minério, escutam a pedra, mas eles também são ambiciosos. E foi onde a gente conheceu os anões. Na verdade, temos muito dos anões em O Hobbit, e quando a coisa é expandida para o Senhor dos Anéis, a gente tem o Gimli e tem eles visitando Khazad-dûm, né? Mansão dos Anões, sim, Moria, e aí é onde encerra. E eu mesmo, no caso do Senhor dos Anéis, eu senti muita falta dos anões, né? Na questão do filme. Aí a gente teve o Hobbit. E como é que é para você a sua visão dos anões ali do Tolkien? Porque eles são a base, né, cara, para tudo. Desde a barba até o machado. Você falou algo correto, né? Que é justamente a base, né, do arquétipo do anão, né? Do anão, dentro da mitologia nórdica, veio com Tolkien, né? Tolkien criou justamente esse arquétipo dos anões como seres de nobreza, né? Apesar de toda a sua ambição, né? De todas as tretas que tem entre eles, até, inclusive, né? Então, eles têm treta com todo mundo, até com eles mesmos. Exatamente. Né? A gente vê isso, inclusive, nos livros, né? Do Hobbit. E, cara, quando surgiu o primeiro filme, né? A trilogia, né? Do Senhor dos Anéis, é óbvio que eu queria, todo mundo, né? Que gosta de anão, queria ver mais coisa do Gimli, né? Então, quando depois que surgiu a outra trilogia, né, do Hobbit, né, se tornou muito mais alegórico às ações, né? E aí que a gente vê as batalhas, apesar de não ser um filme, uma trilogia muito boa em termos narrativos, apesar de não serem tão empolgantes, cara, eu vou te contar, o terceiro filme, né, da última trilogia, né, cara, se você vê a versão estendida e aquela batalha, cara, aquilo ali é fantasia pura mesmo, das batalhas. É exagerado pra cacete aquilo ali, exagerado pra porra. Mas, cara, é muito divertido você ver os anões lutando, eles montados naqueles bodes de guerra, e
e eles subindo aqui, pô, e eles montados naqueles trolls. Cara, é muito louco aquilo ali, aquele filme, né? Aquele terceiro filme. É muito louco. Aquilo ali tá mais como um videogame, né, cara? Talvez seja por isso, tudo bem. Pô, nada a ver aqueles vermes aparecendo e tal, mas, cara, mas se você vê os anões, aquilo, pô, cara, claro que empolga, a né? Parte não física, como eles são feitos, aquela parte tá ok. Né? Sim, é óbvio, obviamente que a trilogia ela não é tão boa, né, em termos narrativos, não é cativante, não é, né, talvez não tenha nem um mínimo do que tem escrito no livro do Hobbit, até porque o Hobbit era um livro feito para crianças, né, tal. Mas, cara, empolga ver, é empolgante, né, mas, cara, é o primordial do anão, né? E como se o Hobbit é o primordial do anão. E mesmo assim, quem é o protagonista é o Bilbo. Os anões têm os momentos dele, mas é pra criança. Sim. Né? Exatamente. Mas quem é que não se empolga de ver lá chegando né, sobre a colina, né, aquela fileira de bodes, assim, não, aquilo é descendo, e o cara xingando o elfo de fadinha da floresta. Pô, cara, aquilo é tipicamente anão, cara. Então, é muito bom, cara. Aí, de Tolkien, nós vamos para outro mundo. Vamos para Dragonlance, certo? E Dragonlance a gente começa pela trilogia da Guerra da Lança, onde o primeiro personagem que a gente encontra, o primeiro personagem que entra em cena é Flint Fireforge. Flint Forge Ardente, Fogo Forjado, dependendo da tradução, que é um anão mais velho, ele encontra, é o primeiro a chegar, né? E o Flint é um grande personagem, mas ele é meio que o avô do grupo. E querendo ou não, mais uma vez, apesar de ele ter os momentos dele, de sabedoria, até os cômicos com o Kender, em si, o Flint ainda ele é um coadjuvante, ele é um membro do grupo. E apesar dele ter tido, eu não gostei do desfecho dele, quando é contada a história dele do pós-vida, eu achei muito bonito. Então, é que assim, quando eu peguei Dragonlance para ler, pô, aquele livro é uma das capas que é o suco da fantasia da RPG. Sim, e o Clint tá na frente. Ele tá na frente. Isso é incrível, cara. E ele, apesar dele ser um dos protagonistas, ele não tem um protagonismo. Você concorda comigo? Totalmente. Você falou um negócio bem interessante, é justamente ele de frente, cara, na capa, né? Você olha assim, pô, o anão em destaque, cara, ali, no primeiro livro, contando esse início da reunião dos companheiros, né? E aquilo que você também citou agora, ele é o mais velho, ele carrega a experiência, né? Você sente que ele já participou de muitas coisas dentro da vida dele, então a experiência dele traz uma força, né, dentro do grupo, né? Mas não é o protagonista, né? Ele é muitas vezes deixado de lado, às vezes nem é citado, às vezes você sabe, está acontecendo um monte de coisa e cadê ele? Entendeu? Ele tá lá. Então, assim, eu acho que a Margaret Weis e o Jonathan sempre fizeram assim, nos outros livros adjacentes, alguns livros solos falando dos anões, até interessante, mas dentro dessa primeira parte da trilogia, né, de Dragons, pô, faltou, é óbvio que faltou mais coisa em relação a ele. Tanto que em Dragonlance a gente tem 3 facções de anões, né? O primeiro são os anões da colina, os outros são anões da montanha, que eles têm uma rixa, né? E a terceira são os anões da sarjeta, os Gully Dwarfs, né? E é o seguinte, bom, gente, depois da trilogia da Lança, a gente tem uma trilogia que chama Trilogia da Nação Anã,
tá? Do Dragonlance, que cada uma é uma geração. Eu não tive a oportunidade de ler todas. Eu comecei o primeiro e realmente ele não me chamou a Eu também só atenção. conheço o primeiro. Ele não me chamou a atenção, não me cativou. Não estou dizendo que o autor ou a escrita esteja ruim, mas para mim ele não me funcionou porque eu não estava me importando. Não tava, é como estava acontecendo tanta coisa, mas estava acontecendo em volta dos personagens, não com os personagens. Foi essa a sua impressão que você teve? Exatamente. Também concordo. Eu acho que o protagonismo deles, mais uma vez, se tornou secundário em volta de muita coisa que estava acontecendo. E talvez uma das coisas que incomoda bastante é justamente vários autores, né, não colocarem esse protagonismo, apesar dos diversos autores que Dragonlance teve, né, em relação às outras sagas, onde está sempre os anões por perto, obviamente, colocarem isso como em segundo plano. Eu não sei, talvez porque a Guerra da Lança não tenha atingido tanto o povo dos anões, mas deixa também um pouco a desejar. Entendeu? E olha que eu sou fã de Dragonlance pra caramba, eu gosto pra caramba, eu gosto de tudo que tiver de Dragonlance, isso me amarram. Mas realmente, em termos de anões, talvez porque os dragões sejam os protagonistas, né? Os verdadeiros dragões, os bestes, mas os anões ficam mesmo, segundo a gente tem outros livros que tentaram e não ficaram legal como protagonista, mas essa trilogia é a principal. E se vocês forem ver, a capa é feito pelos irmãos Hildenbracht, dois anão assim, você falou, esse livro vai ser bom. Demais. Foi fraco, né? Continuando, eu tenho mais dois para citar de Dragonlance, que a gente descobre que quando o Flint estava viajando sozinho, ele ficou por 3 anos prisioneiro dos anões da Sarjeta. E tem um livro sobre isso. Esse livro, para mim, eu fui atrás para ver se seria legal, e para mim eu acho que ele denegriu muito a imagem do Flint, deixando ele, tipo... Eu não gostei do livro. Cara, não foi legal pro Flint, não foi legal. Eu na verdade, eu conheço esse livro, não li ele de uma maneira mais abrangente, mas você não é o primeiro a dizer isso. Realmente parece que o pessoal não gostou, meio que queimou o filme deles, então eu não... E depois a gente tem um livro que é sobre os anões da Sarjeta, né? Que é tipo uns contos, ele é mais cômico. Sim. Né? Eles são bem mais descontraídos. Também, né, infelizmente. Em Dragonlance é o que eu poderia dizer sobre isso. Você tem alguma coisa para adicionar? Não, tá corretinho. É o que falta mesmo, em termos críticos, do que os anões poderiam ser dentro de Dragonlance, é ter essa parte mais heróica, né? Mais nobre por parte deles. Eu acho que é o que faltava isso. Uma crítica que eu tenho muito sobre o segundo livro, que é Os Dragões do Outono, é que começa numa fortaleza anã, depois que eles fizeram toda uma aventura para recuperar a arma mais lendária dos anões, e eles falam que isso aconteceu. Cara, eu fiquei putaço com isso. Meio confuso isso aí, mas tudo bem. Faz parte. Agora a gente vai, né, para um mundo que tem muita coisa, né? Que é Forgotten Realms, os Reinos Esquecidos. Nós temos isso é legal, cara. Com muitas versões, temos anões, né? Vários anões. Novamente, temos. Na verdade, acho que Forgotten Realms é o que tem os anões mais icônicos, que te satisfaz. Né? Com certeza, com toda dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas não temos um protagonista. Vamos falar com ele que individualmente ele é o anão entre os anões. Bruenor Martelo de Batalha, né? Ele é o principal. Para mim, ele é um dos melhores anões assim feitos dentro da literatura fantástica, cara. Eu gosto muito dele.
Eu curto muito o Bruenor. Ele individualmente é um meu anão assim favorito, individualmente. Sim. E sempre também, quando eu vou fazer personagem, pô, de RPG, eu penso sempre nele. Mesmo fazendo um anão feiticeiro, cara, tô pensando no Brenó, aquele jeitão dele, pô, ele é demais, cara. Eu gosto. Então, e nos primeiros livros do Salvatore, e especialmente na primeira trilogia, o Bruenor tem mais protagonismo. Ele tem capítulos Sim, só dele comandando os anões. Depois vai pô, ser é fantástico. Drizzt, mas a gente tem como eu falo, continua tendo os capítulos em que ele é o protagonista em muitas partes, mas eu acho que nada até hoje ganhou do protagonismo dele na primeira trilogia, né, cara? Concordo, E concordo. você? Inclusive os diálogos que ele tem com o Dritz é sensacional. Eu adoro, cara, quando eles estão conversando. Eu acho É que é porque uma parte eles, tão interessante, cara, que inclusive o Salvatore gosta muito de fazer isso, que, pô, cativa demais, cara. É muito gostoso de ler, cara. É uhum. muito bom. Porque o Brandon ele se contradiz porque, tipo assim, é, só tem uma coisa que tem mais treta do que a não, é Droll, né? E ele não É chama verdade. o Drist de Droll, porque o Drist não é um Droll, para ele o Drist é um elfo, é um amigo dele, então ele chama É, isso de mesmo. elfo, né? O que é muito interessante. Muito, Então, muito, gente, cara. individualmente temos Bruenor Martelo de Batalha e Forgotten Realms, mas Aí. em dupla, os melhores anões de Forgotten Realms são os irmãos Boulder Shoulder, Ombreira de Pedregulho, Ivan e Pykel Boulder Shoulder, que eles aparecem na trilogia do Quinteto Clerical, e depois eles Sim. fazem a transição para entrar para o grupo do Bruenor, né, no Salão de Mitral. É, Pô, Ivan é uma das sagas mais legais, cara, do salão. Uma das mais é legais. que tá para chegar no Brasil entre esse ano e ano que vem a Sim. gente vai ter o primeiro dos Mil Orcs, né? Legal, cara, muito legal. Ivan é um anão, ele tem aquela pegada viking, sabe? Ele usa uma camiseta de malha, um machado de duas mãos e o elmo dele tem os Isso, chifres de cervo. O irmão dele, o Pyco, muito na bom. verdade, ele é completamente o contrário. Ele é um druida, ele usa sandálias, ele tinge a barba de verde, amarra aqui atrás da cabeça e ele usa um porrete, que ele chama de chalelê, e ele fala em código, que a gente fala que é o pai case, que só o irmão dele entende, mas depois de um tempo as outras pessoas entendem. Ele é o primeiro anão druida, sabe? E eles são fantásticos. E eu acho que mesmo, mais uma vez, na série do Quinteto Clerical, eles começam cômicos, uma pegada de Scooby-Doo. Depois, quando tem treta, que o próprio protagonista percebe: eles são anões, eles têm mais de 100 anos de idade, eles sabem Isso tretar e aí. conversar. Então, eles têm todo esse arco. Só que os irmãos Boulder Shoulder, eles são meio que um máquina mortífera, um Higgs imortal, né? Eles nunca, apesar de eles terem grandes momentos como o Bruenor, né, Alex? Eu fico me repetindo, Sim. eles ainda não. Eu acho que eles mereceriam um livro deles, cara. Cara, eu ia falar isso agora, cara. Eles têm um protagonismo interessante justamente por eles se completarem, né? Mesmo comicamente assim. Cara, inclusive tem muita gente que cria druida basicamente usando esse arquétipo, né, cara, Do Pyco, cara, é né? fantástico, cara. É muito bom. É muito bom. Então, Obviamente, né, um livro deles a solo, poxa, eu acho que ficaria muito interessante dentro dessa saga, né, que reunindo todos os, inclusive no eu, botando o Dritz no meio ia ficar perfeito. uma correção que eu quero fazer é, gente, o Bruenor, na verdade, ele tem um protagonismo só dele, que é quando a gente, no livro The Companions, que é, ó o spoiler, Isso, o The quando Companion, isso mesmo. ele renasce, o livro está dividido em quatro partes. Uma parte é inteiramente do Bruenor. Então eu acho que eu tenho que Isso ressaltar aí. isso aqui. Né? Que é incrível, que ele encontra as irmãs Fúria e Punho e Fúria. Porra, cara, é muito legal. Né? É sensacional, é sensacional. Então, Muito bom. e aqui, né, em Forgotten Realms, né, eu acho que a gente não pode deixar de
citar outros dois anões que são muito legais, e quando eles se encontram, você fala, caraca, eu não sabia que eu precisava dessa dupla junta. É o Thibaudot Point, né? E o anão mercenário Atrogate. Nem fala nesse Atrogate. O Puente é um furioso de batalha, que usa uma armadura cheia de espinhos e vai para cima com o psicopata que ele é. E o Atrogate, ele é um mercenário, ele usa 2 manguais mágicos, e eles são incríveis. O Puente, ele é a quintessência da lealdade anã. Ele é aquele teu amigo que você sabe que você vai levar pra um lugar e vai dar merda, mas ele é aquele seu amigo que você sabe lá não dá uma merda, tá ligado? Vai mesmo, vai mesmo. E o Atrogate, como personagem secundário, ele foi crescendo até quando teve a saga de Neverwinter, Galton Green. Sim. Nessa saga de Neverwinter, cara, ele faz cada coisa, cara. Olha. Então, outros grandes, mais uma vez, que vocês deveriam conhecer, galera, né? Muito. Eu gosto muito deles, principalmente do Atrogate, eu acho que é um anão muito interessante. Quando eu vi ele também, eu gosto muito do visual dele, né? Eu também, bem carrancudo. Poxa, ele é muito legal. E é claro, na saga de Neverwinter, cara, ele apronta cada coisa. Assim, não vou dar spoiler, mas assim, até porque os livros devem sair por aqui, mas cara, tu olha assim, você pensa, cara, como é que esse cara fez isso, cara? Por que ele fez isso? É típico de anão mesmo, cara. Então, é muito legal. Antes da gente sair de Forgotten Realms, eu quero citar um livro da cara que eu falei, esse livro vai ser bom. E foi outra decepção, como o livro do Flint, que é o The Gilded Rune, que é a Runa Dourada, que ele se passa na Terra dos Anões Dourados, né? Que tem uma cratera com pedaços de terra flutuando. E tem um cara que é um humano, que ele foi criado por anões, porque ele é a alma de um anão reencarnado. Então ele está numa das maiores metrópoles anões, com um monte de lugar misterioso. Ele é um desbravador, né, das profundezas. Tem até uma cavalaria de grifo lá. Eles acham um ouro que foi amaldiçoado. Muito legal. Que é uma estratégia dos Duergar. Você fala que legal. Mas eu terminei o livro. Primeiro que o final não foi muito legal, porque eu não achei que a gente teve um verdadeiro vilão ali, né? E eu fiquei pensando assim, cara, se eles tivessem tirado o humano e só deixado que é um anão reencarnado num novo anão, esse livro teria sido muito mais legal. Né? Não sei se você leu o Gilded Rune, né? O Runa Dourada. Que é não, mas eu já tinha ouvido falar em algumas resenhas. Então, e ele ficou nisso. Eu não posso esquecer de falar da série do The Raid, né? O Ano dos Dragões, né? Porque ele é o único livro que, mais uma vez, no grupo nós temos um anão glacial. Cara, é o único que tem e ele é, tipo, ele é o anão, que ele é o bárbaro, ele é o caçador do grupo, entendeu? Né? Então ele é muito legal. A gente chega a visitar no segundo livro a comunidade deles, né? Show. E eu não vi mais nenhum outro livro, um anão glacial dessa forma, como membro do grupo, né? Eu acho que são só esses, né, em Forgotten, né? É que a gente sempre deixa escapar, né, cara? Mas que merecia. Sempre tem. Tem algumas outras séries fora desse universo da lenda de Drizzt, né? Que você tem esses anões principais, mas no universo de outras histórias, né? Tem bastante anões, cara. Tem bastante coisa legal também. Mas eles ficam, por exemplo, o The Rage é do Richard Lee Byers, que ele escreve muito bem. Mas o anão, ele tá no grupo, né? Outra que é o da Irmandade do Grifo, do Richard Lee Byers, quando ele estava terminando a Terra dos Mortos e começando a Irmandade do Grifo, ele introduziu um anão ali, que ele era tipo um tenente no grupo, né? Legal, tal, Sim. mas ainda não... Era um anão que batia no grupo. Era isso, ele ficou amigo de Dragonborn. Isso foi isso. Acho que eles usaram o anão para conhecer. O anão
ele tem um protagonismo que ele está ajudando 2 Dragonborns numa investigação de um assassinato em série na Terra dos Dragonborns. Então você conhece tudo aquilo lá. Legal. Mas ele ainda é o Skada ali. Bom, Aham. agora, gente, saindo de Forgotten Realms, eu quero mencionar Eberron, porque eu li alguns livros de Eberron. Nós temos o Eberron, ele tem, na verdade, ele tem mais anões feiticeiros do que em outros mundos, né? E foi no Eberron que a gente também começou a ter o artifício arcano, que começou a ficar bem mais apelão, né, para os anões, criando as armas. Mas em si, eu não lembro de Eberron nada que merecesse um destaque. Você lembra alguma coisa, Alex? Também não, cara. Eu acho que não. Não tenho, não me recordo bem se houve tá algum. Vendo, gente? É o motivo do vídeo. Né? A gente não consegue achar. Né? Não tem, Bom, depois disso eu vou mencionar Dark Sun, porque o Dark Sun, os anões de Dark Sun estão na mesma situação do Eberron, só que lá o anão é uma mutação genética, é uma mistura de raças. Isso mesmo. Não. E Dark Sun é um mundo, tipo, é Senhor dos Anéis como se fosse Mad Max, né? Eu acho muito legal isso. O cenário é bem legal, é bem apocalíptico mesmo, né? Isso. Mas é um mundo mais infértil, né? Muito mais, um calor angustiante, né? Bem, o Dark Sun tem essa pegada muito Mad Max, como você falou, né? Apocalíptico. Porque as principais armas, elas são feitas de pedra ou de osso. Arma de metal é só quando você é o cara. Você é o cara, né? Então. E agora, né, vamos para alguma coisa que é o suco da fantasia do Alex, né, que ele vai falar aqui com a gente, que são anões de Warhammer, né? Warhammer. Minha experiência com Warhammer é limitada. Eu comecei uma série sobre um rei anão que eu não gostei, mas me disseram que tem uma dupla, que é o Guthrak e o Félix, que é um anão e um elfo. Essa é excelente. Vamos lá, Alex, a tua vez agora. Pois é, primeiramente, assim, a gente tem que ver que esse mundo de Warhammer, né, ele é vasto demais, né, primeiramente. Então, muita coisa pode fugir do principal e você tem muitas interligações, né, com outros livros. Então, basicamente, os anões dentro de Warhammer são... como é que se diria? É uma espécie mais conhecida pela força bruta, né? Pela força física, né? A longevidade, algumas perícias excepcionais, e eles são conhecidos como os Duardin, né? Os Duardin. Os anões são chamados de Duardin. Então, o mundo que se foi, né? Que eles chamam, né? Que era o chamado Warhammer Fantasy, né? Depois se tornou o Warhammer Age of Sigmar, né? E aí, em Warhammer of Sigmar, que você tem as características principais que temos dos anões, né? Temos vários deles, né? Mas as principais, assim, que eu posso destacar são os Fire Slayers, né? Temos os Fire Slayers, temos os Cadrons of the Lords, temos os Dispossed. Então, cada um deles tem algumas diferenças, né? Então, primeiramente, os Fire Slayers, né, são guerreiros mercenários, né? Eles têm essa adoração pelo um deus deles chamado Grimir, né? E eles estão sempre concebidos em lutar sem armadura, eles usam muitas runas, né? De ouro cravadas na pele, então eles são bem mais robustos, são muito mais guerreiros, né, em ganhar poderes mágicos através dessas runas, né? Então os Fire Slayers têm essa característica. Temos os Caradrons, né, os Caradrons Overlords, né, que são os anões que gostam de viajar, de andar pelos ares, né, em dirigíveis, né. Eles, assim como os anões gostam do ouro, né, do metal, né, esses anões eles procuram, né, eles ficam minerando, né, entre aspas, o combustível deles, né, chamado um gás, um gás etéreo que faz com que essas máquinas
né? Viagem, né? Ficam emplanando, ficam viajando. E eles vivem nas planícies altas, né? Se eu não me engano, deixa eu ver, as cidades flutuantes, como é que se fala? Esse gás místico, né? É chamado de Ether Gold, né? São os Ether Golds que eles têm, e eles buscam isso, né? Para poder fazer seus comércios, né? Fazer suas viagens, suas campanhas. Seria os anões do ar, né? Tem um toquinho meio, não diria que é steampunk, mas eles gostam muito dessas máquinas voadoras, né? Eles gostam mais de ficar no ar do que na terra, apesar de viverem em planícies altas, tudo, mas o que eles amam é esse tipo de aventura. Inclusive, as capas, né, desses livros, né, que contam sobre os Everlords, pô, são lindas. E você vê esses dirigíveis, né? As capas do Warhammer são muito bonitas, né, cara? Em geral, eles têm artes lindas. É difícil achar um quarteiro com a feia, né? Então... Sim. E tem o último, que é os Despossed, que os Despossed são os Dwargis mais tradicionais, né? São os anões mais tradicionais, né? Que já perderam as suas fortalezas durante a Era do Caos, né? Você tem... agora eles vivem nas cidades de Sigmar, então eles são os anões mais tradicionais, né? Os anões isso. Então, assim, eles são os arquétipos mais principais dos anões. Então, assim, essa, para mim, são as três principais castas, né, digamos. Seria castas, ou as principais tribos, né, dos Duardin, né, dos anões. Então, esses são os principais. Temos, assim, os deuses, né, os deuses que eles compõem, que são os deuses anões, né, que eles consideram, né, os deuses anões, que são os que vivem no topo da Montanha do Ferro, os que ensinam engenharia, as artes da guerra, metalurgia. Eles cultuam muito esses deuses, que é o Grunnig e o Grinir, né? São os principais deuses desses anões, né? Eles têm como essas principais divindades esse poder da personificação e mistificação dos anões nesse universo de Warhammer, né? E é interessante isso, porque acho que dentro dos jogos, né, nos jogos aí de miniatura, tudo, alguns, quando você vai fazer essas miniaturas, preparar as táticas de batalha, algumas dessas você tem que evocar esses deuses, né, para dar aquele poder, aquele berserk, né, interessante que os anões têm, né, dentro de Warhammer. Então, assim, dentro desse universo, você tem muitas características até que similares, né, com os anões que temos dentro da literatura fantástica que a gente conhece, né? Claro que aqui no Brasil não tem tanto conhecimento, né? A gente só fica com os tradicionais, né? De Tolkien, Forgotten Realms, Dragonlance, né? Os de Warhammer são muito poucos conhecidos e talvez até eu possa deixar alguns de lado, mas esses para mim são os principais. É o que para mim é o que tem de melhor dentro da raça nesse universo. Mas, por exemplo, como eu te falei, eu conversei com você sobre aquela série do Rei Anão que eu comecei e eu não gostei. Você falou que ela melhora com o tempo, né? Que é um Rei Anão que perde uma batalha, ele encontra uma forja perdida, que tava muito a jornada do herói demais ali pra mim, né, gente? Achando que né? Então, é diferente. Eu não achei legal, o Alex gosta, né? Mas o muito bem é o Gutrek, o Félix, cara, e eu não consegui achar esse. Cara, ele é interessante, porque você tem essa conexão. Primeiro que o Gutrek Gudinson, né? O nome dele, né? Ele é um
como é que se diz? Era um matador de anões, né? É um Slayer, né? Como eles chamam, né? Mas ele fala assim, porra, é um anão que mata não. Não, é porque ele tem uma vida, ele tem uma tragédia enorme dentro da história dele, né? Porque primeiramente ele, assim, resumindo, né? A história dele, né? Ele vai para uma missão em direção às, se eu não me engano, nas Colinas de Ferro, alguma coisa assim. E essa missão falha, ele não consegue, ele não tem êxito. E quando ele volta, né, a vila dele, onde que ele vive, ele é atacada pelos goblins. E quando esses goblins devastam a vila dele, tudo tal, eles acabam matando a esposa dele e a filha dele, né? Então ele fica irado, né? Fica possesso e ele vai até um Lorde Anão, né? Na época, que é chamado de Tanis, né? Tanis, que é um Lorde Anão, né? Do lugar, buscando vingança e organizando uma campanha para ir atrás dos Goblins para, né? Para poder aplacar a sede de vingança dele. E esse Lorde fala que ele não vai fazer isso. Entendeu? Ele não vai fazer isso. Ele fala, não, você não vai fazer isso, tal. E meio que desdém dessa tragédia que ocorre com ele. Mas o Godric fica tão irado, tão possesso, que ele mata esse Lorde. Ele mata não só o Lorde, como ele mata a guarda real toda do Lorde. E quem estava por perto, e quem estava querendo apartar a briga. Ou seja, ele mata todo mundo dentro do salão, quase todo mundo dentro do salão. E aí, a partir daí que vem essa lenda dele de ele ser um Slayer, né? Um matador de anões. Então, depois disso, claro, que aí depois que aplaca essa fúria dele e tal, ele relaxa, digamos assim, né? Ele vê a besteira que ele fez, né? Ele faz um juramento, né? Ele faz um juramento e ele se exila, né? Ele vai buscar essa redenção buscando a morte, apesar que é proibido, né? Um anão se suicidar, ele quer tentar, ele vai, tipo, de peito aberto, né? Sem armadura, sem nada, enfrentar os seus inimigos, né? A base do vamos ver, né? Só vem. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Pra ele tentar uma morte honrada, né? Pra poder limpar esse nome dele. Mas só que ele não consegue morrer. Esse é o problema, ele não consegue morrer, que o cara mata de uma maneira. E o Félix? E isso aí justamente entra ele. Inclusive, ele vai acompanhando essas missões, né? E é engraçado que é um insulto aqui, um insulto ali, mas eles têm essa conexão, né? De uma dupla, né? E várias batalhas insanas. E é bem divertido de você ler, de você acompanhar, né? Esse personagem. Essa é uma crítica que todo mundo positiva que o pessoal fala, porque querendo ou não, apesar de Warhammer ser fantástico, ele tem ação e ele é melancólico. Esses dois, o pessoal diz que, apesar de ter tragédia, é muito divertido. Exatamente, essa que é a sacada dessa dupla, né, que se torna tão interessante. E fora as armas, né, as armas que o Gotrek tem, né, que é um machado de 2 lâminas, né, feita com metal bem característico, né, do Muito Sigma. Ele tem uma joia cravada no peito, né, que dá força, que dá uma bombada nele, sabe? É muito legal, cara. E ele vai com tudo nas brigas. Pode estar rolando qualquer coisa, ele vai justamente para aplacar, tirar esse estigma dele, né, de ele ser um matador de anões, de ter essa vergonha em cima dele. E é obviamente que ele odeia os deuses em volta do panteão, né? Os deuses desse universo, né, de Sigma, né?
Então, se ele também tivesse esses deuses na frente dele, ele já falou que ele também ia cair dentro, também que não importa, que isso também é culpa deles. É bem hilário e divertido de ler a história dele, cara. É muito legal. Cara, é umas que eu gostaria muito de ler, né? E espero que chegue a ser lançada no Brasil. Pô, eu Porque espero, cara. Eu acho que assim o Warhammer tem tudo, cara. Assim, para principalmente se é porque o pessoal se importa muito com o 40K. Tudo bem, 40K é legal, é muito legal. É bem também tem muita diversão, muitas batalhas, e tal. Mas essa parte fantástica que é o de Age of Sigma, cara, é muito interessante. É tanto que muito vasto ela também. tem gente que gosta só do Age of Sigma, tem gente que gosta só do 40K e tem gente que gosta de tudo, que nem você, né? Mas assim, ultimamente, assim, somente esse ano, né? Esse ano eu resolvi pegar mais o Age of Sigmar. Inclusive tem muitas coisas relacionadas aos anões, aos elfos. Tem os elfos do Warhammer também são interessantíssimos, né? Mas isso já é outro assunto, que a gente está falando de anão. Mas assim, dentro desse universo, os anões também são muito legais. Tem muita coisa histórica, tem muitos. Tem batalhas incríveis. Tem inclusive uma batalha dos anões. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui anotado, inclusive, porque eu tenho esse livro, eu tenho esse livro PDF? em e-book, né? Em e-book. É um livro. Se chama, inclusive, é nome de uma canção de uma banda. É de uma banda de metal, que é da. O nome da música se chama Gates of Ekrund, né? O livro fala sobre uma tomada que os goblins e os orcs fazem de uma fortaleza anã. Entendeu? Isso bem antes da era de Sigma. E, cara, o que falam dessa batalha é uma batalha incrível, é uma batalha insana, épica, entendeu? É do tipo um enxame de goblins e orcs em cima dos anões, entendeu? E os anões precisam defender essa principal fortaleza. Cara, E eu vou através desse, viu? e inclusive essa fortaleza também era cobiçada pelos elfos, e os elfos meio que deixam essa porra de lado, do tipo, eles que encarem isso aí, e eles vão encarar essa batalha de uma maneira tão épica, do tipo onda após onda, e os anões defendendo e atacando, depois defendendo, aí atacando, e parece que assim. Não vou dizer que é spoiler que existe a canção, mas os anões perdem essa batalha. Mas assim, ela se torna tão lendária, tão épica, tão importante para o povo anão, que ela é contada de histórias e de heróis, porque foram poucos que lutaram com muitos e quase ganharam. Entendeu? Por pouco. Tipo, aquela famosa briga, né? Do tipo 10 contra 1.000, assim, os 1.000 que sobrou, assim, sobrou 2 ou 3 que ganharam do restante, sabe? Então, assim, é muito interessante. E eu tô com esse livro aqui para poder ler, poder acompanhar, porque, assim, cara, eu curto demais, cara, essas coisas. E essa canção dessa banda, né? Que se eu não me engano, Wine Rose, né? Que eles cantam sobre os anões. Aqui, achei o nome do livro. É The Doom of the Dragonback. Aqui. É do Gav Thorpe, que conta essa batalha. Essa batalha incrível, né? Conta assim, conta como foi o início, né? Como ocorreu, o que estava acontecendo em volta, por que surgiu esse enxame, né? Em cima dos anões, porque tem essa cobiça, porque é uma fortaleza que contém minérios
preciosos e os orcs e os anões estavam os orcs e os goblins estavam cobiçando isso e eles pediram ajuda, não tiveram, e eles tiveram que encarar isso sozinhos. Tem vários heróis, vários protagonistas anões, né, dentro dessa batalha, táticas. Assim, é algo muito incrível, sabe? É como se fosse um abismo de Helm, de anões, sabe? Pô, cara, esse livro é incrível. Quem já leu, assim, amigos meus já falaram, cara, lê isso, cara. Isso aqui é para quem gosta de anão. Pô, e assim, eu tô para ler, eu escutei a música tem essa vibe, eles têm esse clipe, né? Interessante deles lutando, tem essa vibe heróica e que representa todo o arquétipo dos anões, né? A lealdade, a fúria na luta, o heroísmo, o companheirismo, né? Você tem o companheirismo de lado a lado dentro da batalha, né? E que os anões fazem isso, né? Então é isso que me cativa dentro do Age of Sigmar com os anões, né? Bom, é pessoal, muito diferente. Aí que tá. Nossas dicas sobre Warhammer. Bom, eu sabia que o Alexandre ia se empolgar mesmo, porque ele adora, eu não tenho conhecimento muito grande sobre isso, né? E olha que o que eu falei aqui, cara, é pouquíssima coisa. É muito mais, tem muito mais coisa. O vídeo aqui vai para mais de 2 horas, tranquilo. Agora a gente vai passar para o mundo de Tormenta, né? Em Tormenta, o que nós temos, né? O primeiro anão de destaque foi o Ingram Brasbones, que ele apareceu no Canner e o Corvo, e depois no Terceiro Deus, que ele é o anão, um dos responsáveis por inventar as armas de fogo no Reino dos Anões. Então, apesar de eu curtir muito o Ingram, principalmente quando ele tá com o Dr. Nash, e ele tem capítulo só dele, jornada só dele. É muito legal, cara. É muito legal. A própria Tenebra, é fantástico. Mas no começo eu fiquei, pô, mano, eles pegaram um anão que tá mais anão de tipo Warcraft, que a gente nem vai falar aqui. Cara, tem muita característica de World of Warcraft, cara. Você falou o negócio certo, é verdade, é verdade. Não, mas o Ingram ainda é um personagem muito legal, né? Depois, nós temos uma outra anã que ela surgiu recentemente, o Alexandre ainda não leu, que ela é uma das personagens que está no grupo, né? Que é a Matilda do Torre de Willa, que ela é uma anã, né, ela é uma anã negra, contrabandista, sabe? Eu tô levando uma legal. Que ela é uma anã que quer ser maga, mas não consegue ninguém para ensinar ela, porque todo mundo sabe que anão não pode ser mago. Essa é a tirada dela, entendeu? Legal, gostei. Então, vou procurar valer. Muito bem. Eu tenho outras 2 menções aqui honrosas, né? Antes da gente chegar no nosso último livro, que primeiro são os Anões de Eragon. Eragon. O mundo de Eragon muito rico. A escrita do Peloni, às vezes ela arrasta um pouco demais, mas os capítulos, principalmente no segundo livro, que ele passa, ele conhece os reinos anões, aquilo ali é muito bom, principalmente se você está criando pra caramba. RPG. Você tem os que montam os bodes, os que são religiosos, os que for. É muito legal, fantástico. E mesmo que o Aragorn acaba tendo um irmão adotivo anão ali, ele só fica atrás para trazer exército da cacetada, cara. Foi isso. Eu ainda sonho com o Paulinho criando uma aventura só com eles, cara. Com os anões. Porque eu acho que tem muito personagem ali legal. Ele criou realmente, você falou, ele criou um universo ali dentro ali daquele livro, segundo livro, né? Poxa, muito interessante dentro dos anões, cara. Exatamente. Você falou um negócio muito sério, muito bom. É bem criativo, é muito interessante em termos narrativos, a sociedade que ele cria ali, os diversos arquétipos de anões, é muito bom. Eu acho que
deveria deixar os dragões de lado e partir aí para pegar um personagem daquele ou criar um novo dali a partir dali do que ele criou dentro com os anões. É. Outro que aqui é uma saga realmente épica, né? Que é Os Anões do Mark Heist, né? Que são os livros assim, com um anão no protagonismo, no mundo só deles, né? Que é um anão que meio que falou: a gente precisa de um nobre. Fala que esse cara é o último dessa linhagem, e o cara tem uma linhagem com a linhagem, ele se junta com dois irmãos anões que dão cacetada. E assim, gente, essa é uma série que realmente é focada. A gente tem os humanos, a gente tem os elfos ali que são malvados, a gente tem os mortos-vivos. Mas ali é a história de um anão que foi criado ali, tipo, foi criado por humanos ali, e aí ele vai descobrir sobre a herança dele, o que é ser um anão. Também tem muita coisa da sociedade, tem muita coisa da política, de traição. Os irmãos anões ali, eles roubam muita cena também. Mas esse é um livro, é uma saga épica muito grande. E assim, para quem conhece fantasia, você pegar e ler, beleza. Para mim, o Alexandre, e eu acho que nós dois ainda achamos que é uma puta. Não é tipo, eu vou ler o primeiro, é um tijolo. É verdade, verdade. Vou ler a segunda agora, eu falei, não, vou dar uns 2, 3 livros, aí eu volto para cá. Porque apesar de ser muito bom, é muito comprido, cara. É a mesma coisa que você sentar e falar, cara, eu vou ler One Piece desde o 1. Entendeu? Não tem como não, é muita coisa. É tão extenso, acho que é mais pela extensão do que a própria história em si. Cara, porque tem hora que ele descreve, você tem partes das cidadelas anões completamente abandonadas, que ele descreve como funciona a máquina a vapor. E assim, é interessante, mas porque você olha assim, pô, esse é o primeiro, quantos outros eu tenho? Eu tenho 7, depois você fala, cara, isso aqui vai longe, né? E isso pode assustar. Né? Mas eu gosto. Acho que Você terminou essa ou não? Essa descrição que ele faz, né? Essa meticulosidade em descrever essas coisas dentro dos reinos anões, eu acho interessantíssimo. Eu gosto demais. Eu acho que enriquece, né? Você terminou essa do Heist ou não? Não terminei não tem como, mas cara, é uma leitura boa, cara, não tem como você não se apegar a eles, né? Sim. Então, ainda mais pra quem gosta de anão, pô. Então, e agora, gente, como eu falei, o do Heist é anão de protagonista, só que é muito extensa. Agora, pra mim, eu acho que eu deixei esse por último, que eu falo que ele é a cereja do bolo. Tá? Não tem no Brasil, mas eu já falei dele antes, que é o Forge of Ashes, do John Vogt, que ele é da série Pathfinder Tales, ele é um one shot, quer dizer, é um livrinho só, né? E a história é do anã, a Akina, que ela volta 5 anos depois das guerras dos Goblins com o Dorks, que é um daqueles homens com coisa de terra, né? Eu esqueço o nome, Geodos, né? Ela volta para a terra dela, nos 5 picos dos anões, descobre que a mãe, que é uma artifício famosa, está desaparecida, que ela foi numa missão. O irmão dela, que era um clérigo do deus dos anões, está em desgraça por causa de visões. E a loja da família dela está sendo administrada pelo antigo pegante dela, que é um anão artifício, que ele sabe fazer magias elementais, ele faz os jogando machadinha, sabe, assim, tal. E aí ela fala, eu quero saber o que aconteceu com a minha mãe. E ela tem que refazer os passos para as profundezas da Terra. Só que assim, os anões vieram das profundezas, mas tem muitas ruínas e muitos inimigos lá. E nesse, diferente de outros livros de fantasia, quando você vai para as profundezas da Terra, os inimigos principais não são os Droll, como é em Forgotten Realms, né? Que eles têm o império deles, eles têm a cidade deles. Mas aqui é basicamente, Alexandre, uma trama de conspiração entre anões contra Duergar. Né? Poxa, legal. E é muito bom. A Akina, ela é uma guerreira que ela entra em fúria berserker, ela tem que se controlar.
O colega dela fez um voto de silêncio, porque ele é um monge, então eles estão com esse atrito, que ela tá brava com isso, mas ele está do lado dela. E nessa jornada, eles conhecem outros personagens, outras criaturas, outros inimigos. E, cara, ela é a protagonista. E é um one shot, então ele é excelente, porque primeiro tem toda aquela. O psicológico dos anões, né? Tipo, eles passaram tanto tempo, tantas gerações para sair das profundezas da Terra, que eles têm cidades que foram esquecidas, né? Então tem todo esse mistério, e não é uma coisa assim, como é o The Dwarves, né, do Reich, que é um épico, não. Eu tô indo aqui numa procura, num dungeon crawler, né? E eu acabo descobrindo uma coisa grande, e aí a gente tem uma treta no final defendendo um portão. É isso, cara. Começo, meio, fim, redondinho e gostoso de ler. Pô, perfeito, perfeito. Eu acho que é uma das características muito legais de Pathfinder Tales é justamente isso, né, cara? Ter essa parte bem dividida, né? E, pô, e com anões deve ser, pô, sensacional, cara. Sensacional. Não é o único que nós temos anões, claro, mas ele é Sim. o único que nós temos como protagonista, uma personagem. Que em Pathfinder Tales, a primeira fase, pessoal, todos os personagens eram originais. A gente podia ter participação de alguns conhecidos do mundo, né? Mas todos eram originais. E aqui ela é uma ótima personagem para você conhecer. Para você conhecer ali a cultura dos cinco picos, né? Dos cinco reis. E é um livro que eu gosto muito, que eu já indiquei, mas infelizmente ele. Assim, eu sei que ele está traduzido, ele não está lançado, tá, gente? Boa, boa, boa. E aí, o que você achou, Alex? Cara, é como eu te falei, né? O mundo Pathfinder é vasto, né? Então, você colocar isso, né, dentro do mundo dos anões, esse protagonismo, pô, é fundamental, né? Ainda mais para esse tipo de raça que tem poucos protagonistas, histórias com protagonistas, com histórias interessantes. Eu acho que esse mundo de Pathfinder só tem a ganhar, cara. E eu espero que publique, né? Cara, publica. É que, tipo assim, o Forja das Cinzas, pelo que eu entendi, até onde eu entendo, tem a questão que tem que publicar numa certa ordem, né? Ah, tá. Aí o Forja das Cinzas, ele foi um dos últimos a ser lançados, né? Mas a gente tem outros diversos, porque Pathfinder a gente tem one shot e a gente tem séries, a gente tem duologias, trilogias, certo? Então, vale a pena, vale a pena. Mas é isso, pessoal. Legal. Esse foi o nosso papo, né, Alex? Porque foi muito bom, cara, muito bom. Gostei pra caramba. E quando a gente estava conversando, surgiu a ideia que falou, porra, cara, não tem eles de protagonista, vamos procurar. E tá, cara, procurando, né? E eu verdade. gente, eu não vou ser hipócrita, não. Eu tô para lançar o meu livro, e o meu livro tem um anão. Tem um anão, é isso aí. Anão. Eu ia falar isso agora, cara. Eu falei assim, eu conto tem um anão lá, mano. Tem um anão, tem diversos anões que aparecem, tem uma cidadela, né? A cidadela. Eu pretendo me aprofundar, né? Porque eu pretendo contar uma história fechada, né? Pode ser um conto, pode ser um livro, que vai ser só um grupo de anões na sociedade deles, né? Então eu não vou ser hipócrita e falar, tem o meu livro, tem anão. Meu livro tem um anão, mas ele faz parte da história, mas ele não é o protagonista. Mas assim, eu ainda não me sinto pronto para colocar ele um personagem assim, protagonista, né? Então, mas é isso, pessoal. Muito obrigado, Alex. A gente vem aqui e a gente acaba deixando um com vontade do outro de ler mais. Né? Fora que assim, tem alguns autores também nacionais que têm, né? Não protagonistas anões, mas tem história com anões, né? Tem o Bernardo Samato lá com a Era do Abismo, né? Que tem um anão. Você tem a coletânea da Cristina Pezel também, que tem um homem anão também lá, né? Que é montado num bode também. Cara, você tem um também do...
Ah, cara, porra, a gente esqueceu de falar do Feldon e Alma, né, pô? Também, pois é, cara, é muita coisa, cara, tem muita coisa. Cara, eu também poderia ter falado, pô, do mundo que eu gosto também, que a gente também citou aí pedacinho, que é o World of Warcraft, cara. O World of Warcraft também tem anões legais, né, anões interessantes. Mas Então você o tem World muita of coisa. Warcraft, ele também tá nessa. A gente tem anões ali, mas eles não são os É, protagonistas, não né, são cara? protagonistas, mas estão ali para participando de lutas, batalhas, no meio das histórias. Eu acho É, que onde tem anão, acho que tudo enriquece dentro da história, cara. então, pessoal, o tema era como protagonista, mas como a gente falou, tem livros É, excelentes com o anão, tá no sim, grupo. exatamente. Não, mas tem Poxa, outros então é legal. tem outros que nem tanto, né? Tem outros que nem tanto. É, outros nem tanto. Nem É, tanto, nem é tanto. esse que às vezes que a gente se apega, né? Cara, a gente tem que parar de se pegar com esse, É, né? aí a gente fica, pô, cara, pô, podia criar. Aí a gente fala com o autor, pô, você podia criar um livro só com ele, mas ele só tá ali para ajudar o grupo, aí a gente fica pau da Então, vida, né? Pô, a é, gente sempre escuta isso, né, cara? Tipo, não, ele tá ali só para ajudar, tal, mas, pô, mas ele é legal, tal. Pô, não, mas aí fazer o quê, né? exato. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado, Alex, de novo. Tá aqui campeão Pô, de eu que participação agradeço, cara. É aventureira. um A gente tem tema um que fazer o prazer, muito troféu. legal. A gente tem que fazer o troféu, né? Mas é isso, É isso pessoal. Eu aí. sou o Marcos, esse é o Alex. Até a próxima. Até, meu querido.